Red Bull Bragantino contra Atlético Mineiro. Olha, isso aqui é mais do que um simples jogo, viu? É um confronto que carrega, de um lado, o peso de um tabu gigantesco e, do outro, a pressão por uma vaga na Libertadores. Então se prepara, porque a bola vai rolar e pode ter certeza que as faíscas vão voar no Brasileirão. E o centro de tudo é exatamente este. De um lado, a gente tem um tabu que, sinceramente, assombra o Bragantino há anos. Do outro, a força de jogar em casa, onde o time se impõe, onde a torcida joga junto. A grande questão que fica no ar é: o peso da história vai amassar a esperança do Massa Bruta ou o presente finalmente vai conseguir reescrever o passado? A rivalidade aqui é clara. A tensão dá pra sentir no ar. E antes da gente mergulhar fundo nessa análise, já deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha pra entrar nesse debate com a gente. A sua aposta é que o tabu vai cair ou que a freguesia continua? Manda aí! Para a gente entender de verdade a dimensão desse jogo, primeiro a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Porque a história entre esses dois clubes, ela não mente. E ela aponta para um domínio que é, para ser bem sincero, incontestável. Agora, presta atenção nesse número. 0. É isso mesmo. Sabe o que ele significa? É o número de vezes que o Bragantino conseguiu vencer o Atlético desde que a Red Bull assumiu o comando do clube. Nenhuma vez. 0. E se o número 0 não foi claro o suficiente, essa tabela aqui não deixa a menor dúvida. Olha só, nos últimos 5 encontros foram 4 vitórias do Galo e só um empate. É uma verdadeira paternidade. O retrospecto é tão pesado que a pergunta é inevitável. Como é que se quebra um domínio desse tamanho? Será que é um bloqueio tático ou é algo puramente psicológico? Mas aí é que tá a grande questão, né? Com o jogo lá em Bragança Paulista, onde o Massa Bruto costuma ser muito forte, será que essa história toda realmente entra em campo? Ou será que o momento atual, o fator casa, fala mais alto? E essa briga entre presente e passado leva a gente direto para a beira do gramado. É aqui que o jogo vira um verdadeiro tabuleiro de xadrez, onde cada movimento é friamente calculado. É a batalha dos treinadores. De um lado, temos Wagner Mancini, com aquele DNA do Bragantino, pressão lá em cima, transição rápida e a missão de transformar a força de jogar em casa em vitórias mais constantes. Do outro, Jorge Sampaoli, com sua intensidade de sempre, um jogo de posse de bola e uma invencibilidade para defender. Só que a cabeça do Sampaoli deve estar a mil com um dilema gigantesco: poupar o time para a final da Sul-Americana ou ir com tudo para cima no Brasileirão. E para botar mais lenha na fogueira, o próprio Sampaoli soltou essa em uma entrevista. Ele disse que a melhor forma de se preparar para uma final é jogando. Uma declaração de muito impacto, claro. Mas fica a pergunta, isso é só um blefe para confundir o adversário ou ele vai mesmo arriscar as suas peças principais? Então, o X da questão é este. Se ele usa os titulares, ele mantém o ritmo do time para a final continental e continua forte na briga por uma vaga direta na Libertadores. O problema? O risco de lesão e o desgaste físico são enormes, bem na véspera do jogo mais importante do ano para o clube. Que decisão complicada, hein? Mas, né, a estratégia dos técnicos só funciona se os jogadores executarem lá dentro das 4 linhas. Então vamos dar uma olhada para as batalhas individuais. Com tanto em jogo, quem são os caras que podem de fato decidir essa partida? Lá na frente, o confronto é direto entre os homens-gol. Pelo lado do Galo, a força, a experiência e a finalização de Hulk, com os seus 7 gols. Do outro lado, o oportunismo de Zidro Pita, que já guardou 8 pelo Massa Bruta no campeonato. É um duelo de estilos diferentes, mas com números muito parecidos. Qual camisa 9 vai fazer a diferença? Só que um time não vive só de quem faz gol. E para o Bragantino, a lista de ausências é bem preocupante, viu? Sem o La Quintana, que está com a seleção uruguaia, e com peças importantes como o Vanderlan e o Pedro Henrique suspensas, o elenco vai ser testado no limite. Como é que o Mancini vai montar esse quebra-cabeça? E o Atlético, olha, não fica muito atrás nesse quesito problema, não. A data FIFA levou jogadores fundamentais, como o zagueiro Júnior Alonso e o meio-campista Alan Franco. A defesa, que já é um setor que precisa de atenção, agora fica ainda mais exposta. A pergunta para o Sampaoli é: como proteger o gol sem os seus pilares defensivos? Com tudo isso posto na mesa, a gente chega ao veredito final. Isso aqui não é só mais um jogo. É literalmente tudo ou nada no Brasileirão. E essa tabela de classificação explica perfeitamente o porquê do tudo ou nada. Dá uma olhada na proximidade. Apenas 2 pontos separam os times. Uma vitória para o Bragantino significa passar o rival direto. Uma vitória do Atlético pode abrir uma gordurinha crucial.
É o clássico jogo de 6 pontos. No fim das contas, o objetivo tem nome e sobrenome: Copa Libertadores. O que está em jogo vai muito além dos 3 pontos. É sobre manter vivo o sonho de jogar o principal torneio do continente, o que significa mais prestígio, mais grana e a chance de planejar a próxima temporada com outra ambição. E esse gráfico aqui, para mim, é a imagem perfeita desse conflito todo. De um lado, a fortaleza que é o Bragantino jogando em casa, com uma média de pontos impressionante. Do outro, a fragilidade do Atlético como visitante, com números bem baixos. É a força contra a fraqueza, o conforto de casa contra o desafio de jogar fora. A estatística aqui é brutal e define o cenário do jogo. E com tudo isso na mesa, a grande pergunta que fica é: será que a gente vai assistir ao fim de um tabu histórico e à redenção do Massa Bruta? Ou será o início do caos para o time da casa, que pode ver o sonho da Libertadores ficar ainda mais longe? A única certeza é que a discussão só vai começar de verdade depois do apito final.